E aí, Tudo bem, meu pastor? Como vai? tudo jóia, graças a Deus. E você, meu irmão, como é que tá? Na paz, graças a Deus. Amém. Como é que tá Tudo... a Ana? Como é que estão as meninas? As meninas não, não me prejudique não. Eu tenho um rapaz e uma Ah, moça. é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Não. Você tá O doido? Arthur A tá aqui menina e o correndo. menino. A É, menina e o menino. É a porque. Alice, a Alice aqui é correndo tudo, o Arthur também. Ela já veio dar um oi aqui. Aham. Ah, Já legal, apareceu legal. na, já apareceu aqui, deu um oi, filha. Só um oi, Cadê, gente. cadê, cadê, cadê? Tá aqui a moça. Cadê? Mostra ela aí. Ah, Oh, aí você vem aparecer e esconde o rosto. ah. Comecei a falar, ela já Coisa apareceu linda. aqui. Tchau, filha. Vamos lá. Com a mamãe. Só um minuto, Então, queridos, assim, o, o por favor. Adeilson, o Adeilson é uma pessoa muito preciosa que teve o privilégio de conhecer e conviver com ele lá em Mossoró. Foi minha ovelha e participei do casamento dele e tal. E o Adeilson, ele é também o meu consultor pessoal de finanças, tá? Ele tem muita experiência nessa área e quando eu me aperrei, eu corro para ele. Adeilson, isso aqui, o que é melhor, o que é melhor. E ele me ajuda. Mas eu queria pedir a Deus que logo a princípio você falasse um pouco da sua experiência, do que você estudou, tá entendendo? Para que o pessoal tenha noção de quem é que está falando. Bem, eu sou meio encabulado, tá? Para me promover assim. Mas vamos lá. Só um segundinho que a Alice chegou de novo. Tá. Vamos lá, eu acho que agora vai dar certo. É, eu sou funcionário do Banco do Brasil há 15 anos já, né? Sim. É, dentro desses 15 anos, eu queria relembrar um episódio que me marcou muito. Foi quando meu pastor foi passar um dia comigo na cidade onde eu trabalhava. Cara, aquilo me marcou de uma forma impressionante. Mas, Sempre que a rapaz, foi. gente tem oportunidade, eu relato isso, né, pastor? Sempre que Aham. eu tenho. Porque, sei lá, eu digo, não sei se vai ser muito emotivo, mas foi uma das maiores provas de amor que eu recebi. Só para o pessoal que está chegando, o que é que acontece? Eu era pastor de jovens em Mossoró. O Adeilson era minha ovelha, ele era solteiro ainda na época. E eu tive um desejo de dar uma investida na vida dele. Aí a gente morava em Mossoró e ele trabalhava em Açu, que era uma cidade que fica 90 quilômetros, eu acho, mais ou menos, né? É, Por aí. E aí ele trabalhava lá no banco e eu disse, cara, eu quero passar aí sei lá, se foi uns 2 dias, não foi? De um dia para o outro, dormir lá foi no isso seu mesmo. cafofo, né? E aí eu passei o dia no banco com ele. Foi lá, então foi muito bacana. Mas, enfim, você começou no Banco do Brasil há 15 anos atrás, e nisso você vem galgando os degraus lá Ah, na empresa, né? exatamente. Eu estava há 15 anos no banco, passei por alguns cargos, assistente de pessoa jurídica, gerente de pessoa física, e, e depois Deus tem me honrado, né? Eu tenho assim, aquela palavra que você me deu que Deus me coloca para honrá-lo, né, com a minha vida, e hoje eu tenho me colocado à frente de uma agência do Banco do Brasil no Ceará, Sim, você é gerente geral da agência. gerente geral da agência. Ou seja, Inclusive, lida tanto com conta de pessoa física como com conta de pessoa jurídica, né? Está acompanhando essas questões. eu costumo dizer que eu lido com pessoas, Ah, pessoas, tá. Legal, pessoas, legal. que eu incluo aí, né, os meus funcionários que são espetaculares. E aproveitando esse gancho, Adeilson, como está sendo a rotina de gerente de banco e o Banco do Brasil, que é um negócio assim meio público, meio algo mais ou menos assim, nesse momento de pandemia, cara? Como está sendo a rotina, velho? Pastor, a primeira coisa é o seguinte, rotina quase não temos. Tá, Todo tá, dia é uma loucura diferente. exato. Você tem que viver aquele momento. Não dá para você planejar muito tempo na frente, né? Tem aquela alegoria do equilibrista com vários pratos.
ele vai rodando um de cada vez para não deixar nenhum cair. A gente tem vivido aquilo, certo? Num primeiro momento, a gente precisou dar muita força em um dos pratinhos lá, que foi cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas em que aspecto? Nós temos funcionários que convivem com seus pais idosos, Sim, 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 sim. mulheres lactantes, enfim, N grupos de risco que a gente teve que ter um cuidado especial com esses funcionários. Né? A gente precisou cuidar muito disso. Né? Tanto funcionários do banco mesmo, como terceirizados. Então, esse foi o primeiro momento. Organiza a casa, vamos ver aqui como é que vai ficar. Sim. E no segundo momento, já foi tentando ali alinhar tudo com os entes públicos. Né? Ministério Público, Prefeitura, Governo, porque foi um momento onde todo mundo, na verdade tem sido um momento onde todo mundo está aprendendo. Todo mundo fazendo experimentações. Eu acho Nunca existiu treinamento para uma situação como essa, né? Nunca, né? E eu digo que tá todo mundo assim. Eu acredito que essa live aqui já é fruto de uma mudança. Quando a gente faz reunião com o Ministério Público, Prefeitura, o próprio banco, são novos aprendizados. Ó, vamos experimentar isso aqui, que provavelmente vai dar certo, vai lá, ajusta pontualmente e vida que segue. Então foi... Esses últimos dias, 10 dias, foi um pouco mais de alinhamento com os entes públicos, sabe? E agora começamos o cuidado mais cliente a cliente, sabe? Sim. Cliente a cliente, escutando um, escutando o outro, ver o que esse aqui está passando. Não é a mesma realidade para ninguém. Ninguém tem a mesmíssima realidade, né? Mesmo que eles praticam a mesma atividade comercial, mas sim. O outro está no ponto B que a gente precisa ir adequando o momento à necessidade que ele tem. Né? Sim. Mas assim, uma das frases que está sendo... Porque hoje a gente vive a era dos memes, vive a era das frasinhas de efeito de rede social, né? Uhum. E a era dos especialistas em tudo que não são especialistas de nada, né? A gente está vivendo esse tempo. As redes sociais trouxe isso. Todo mundo sabe das frases, todo mundo diz assim. E ninguém sabe absolutamente nada, na verdade. Então, o que acontece? Uma das frasinhas da moda da rede social, né? Fique em casa, cuide da sua vida, que da economia se cuida depois. Primeiro tem que cuidar das pessoas, depois da economia. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Na minha opinião, é impossível cuidar das pessoas sem cuidar da economia. Sim. As duas coisas têm que caminhar lado a lado sempre. Porque a vida das pessoas depende da saúde financeira do país e do mundo. Né? É essa visão que eu tenho. Então, sempre, o tempo todo, tem que estar pensando nas duas questões. O Covid-19 é uma crise de saúde pública e é uma crise econômica mundial. Eu queria pedir que você desse uma explicadazinha para a gente, que é leigo, né, nessas questões, sobre como que uma crise como essa, uma pandemia como essa, afeta a economia mundial. Uau, chegamos num ponto que tem muito se discutido, né? Particularmente, eu acho que uma visão mais equilibrada seria o ideal. O ideal, visando também a economia. Mas, pastor, particularmente eu tenho pensado muito nas vidas ali que teoricamente estariam mais em risco, né? Mas, entrando no tema, o que é que acontece? Nós todos vivemos em um ecossistema. Todos nós, certo? Você não acha que uma crise financeira no ponto A não impacta no B. Impacta, certo? Me permite só uma colocação. Gente, olha só. O meu celular acabou de dar um problema que mesmo conectando o headphone, não está funcionando o headphone. Então, eu escuto. O som vai ficar um pouco mais baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar mais, vou ficar procurando ele aqui. Eu vou ficar com uma cara bem grande, mas
poder ficar mais perto do microfone e não prejudicar a audição de vocês. Tá? Desculpa aí interromper, cara, mas eu precisei falar isso. Mas diga lá. Vamos lá. Eu ainda estava escutando, mas deu certo. Tá. Então, o que acontece? O principal argumento de quem defende a volta progressiva, ou de uma forma mais assintosa, a atividade econômica mais forte, né? É o quê? Na hora que... Isso é um tema tão delicado que eu estou tentando pisar em ovos, tá? Na hora que o seu vizinho lá, que vende o pão, por exemplo, ele não consegue abrir... Tá me escutando, pastor? Eu perdi o áudio. Perfeito. Para mim tá perfeito. Ele não consegue abrir, ele também deixa de consumir, certo? Esse deixar de consumir indica o faturamento de uma outra pessoa. Quando ele deixa de consumir, impacta no faturamento de outra pessoa. E isso, no efeito cascata, é desastroso. É desastroso. Né? Eu acho que não tem outro termo. Não existe outro termo para a gente dizer que seria desastroso continuar com essa medida desta forma por muito tempo, certo? Vamos lá, vamos manter do jeito que está, lockdown, né, o termo mais técnico, por mais tempo. Quem vai ter que arcar com isso? O governo. Quem é que é o dinheiro do governo? Somos nós. Finda piorando. Então, assim, nós temos que ter um cuidado, um zelo bem especial nesse momento. Muito especial. Porque as consequências de um período desse, travado por muito tempo, de lockdown, sei lá que seja, seria talvez devastador. Tu imagina, pastor, só uma situação trazendo para a nossa realidade, se fosse concentrado na igreja, isso, 100 membros de uma igreja com isso, seria já, assim, trazendo mais para a realidade financeira ali da igreja, já seria um desastre, ou ter que fazer um rearranjo muito forte, muito forte. Na verdade, todas as igrejas já estão sentindo esse efeito. Todas, sem exceção. Porque até as pessoas que recebem salários, que não estão sofrendo nenhuma perda ainda, elas estão temerosas. E estão contribuindo com mais reservas. Então, o efeito hoje não é apenas daquela pessoa que é autônoma e que deixou de receber, que deixou de faturar. O efeito hoje também é até das pessoas que recebem seus salários. E que estão com medo do futuro e, tipo, estão reduzindo todos os seus gastos, inclusive suas contribuições. Então, esse efeito já está acontecendo. Você acha que esse efeito cascata chegaria até a comprometer salário de funcionários públicos? Na esfera federal, eu acho quase impossível. Na esfera federal. Sim. Na esfera municipal, é muito fácil que isso ocorra, certo? Eu acho ali municípios, principalmente os médios, os pequenos, um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque os municípios muito pequenos vivem do repasse do governo federal, né? Que na economia é o ente mais forte de toda a economia, é o governo federal. Então, quem vive exclusivamente do governo federal, que é o caso de muitos municípios muito pequenos, eu acho que não teria esse problema agora. Mas municípios que já dependem de sua arrecadação, ou em parte de sua arrecadação, sérios riscos. Eu imagino que sim. Embora o governo está se movimentando nesse sentido aí. Né? Eu digo o governo, não o executivo. Eu falo os poderes competentes. Né? Estão traçando estratégias aí para liberar recursos adicionais a estados e municípios. Para evitar isso, né? Um estado, por exemplo, que já vem com histórico de problemas como o Rio Grande do Norte, é um risco bem real.
Já é na pele, né? Tava, eu não, eu confesso a você que, como eu acompanho um pouquinho mais o Ceará, não sei como é que tá aqui ainda. Mas se depender minimamente da arrecadação dele, tende a piorar. Tende a piorar um pouco a situação fiscal do Estado. Era isso. Nós precisamos dessas pessoas que são trabalhadores informais, autônomos, esse tipo de gente que, tipo, não está trabalhando para no final do mês ter um montante, mas aquele tipo de gente que sai todo dia para lutar pelo seu pão. Então, essas pessoas, muitos, ó, manicures, pessoas que fazem comida, faz bolo para vender, coisas desse tipo. Então, até prestadores de serviços, né? Muita gente não está mais diaristas para fazer limpeza, está com medo de contaminação. Então, enfim, como está funcionando hoje essa questão da ajuda do governo para esse público específico? Maninho, antes de eu entrar nesse tema, você citou principalmente os prestadores de serviço, que eu queria deixar isso bem claro. Deu um ruído aqui estranho, mas eu acho que passou. Hoje, 60% mais ou menos do nosso PIB, ele é vinculado ao consumo das famílias, certo? E dentro do consumo tem a parte de serviços, que é a parte que provavelmente sofrerá mais nessa pandemia. Exatamente por isso que você falou, né? A diarista, a manicure, o cortar do cabelo lá, que você estava preocupado com sua franja, né? Não, a gente não vai para esse tipo de serviço. Então, assim, para quem puder cuidar de alguém que presta serviço, faça isso. Faça isso, porque talvez o ramo que seja mais atingido. Ou atingido primeiro, ou que vai sofrer mais, né? Mas vindo para a sua pergunta, eu vou até me permitir fazer uma cola aqui, que eu não decorei não, tá? Tudo. Mas vamos lá. O auxílio do governo, basicamente, ele está para maiores de idade, logicamente. Não pode ter emprego formal, ou se tiver emprego formal, ou emprego formal não. Pode ser MEI, né? Aquele lá que abra um CNPJ de forma bem simplificada. Sim. Ele não pode ser beneficiário de aposentadoria, algum tipo de outra assistência do governo previdenciária, tá? Ele não pode ter renda familiar superior a R$ 3.135. Pega lá, eu acho que dá R$ 522 por membro da família, certo? Então, se tiver uma renda superior a 3 mil e alguma coisa, não tem direito. E não pode ter declarado imposto de renda com renda superior a 28.500 e alguma coisa, sim, certo? Aí, como é o acesso a isso? Tem um site lá da Caixa específico para solicitar. HTTPS, que é para evitar um pouquinho mais de fraude, auxilio.caixa.gov.br, tá? E faz o cadastro lá, tem todas as especificações. Em seguida tem um aplicativo. E se você tiver conta lá no Banco do Brasil, ele vai ser depositado o valor numa conta lá, variação 73, numa poupança exclusiva, que é exatamente para não haver nenhum débito, caso você tenha algum outro compromisso. Então, opa, isso aí é interessante. A pessoa que recebe esse benefício, se o benefício vai direto para essa conta especial, e se ela tiver débitos com o banco não pode abocanhar esse montante. Não vai. Que acontece numa conta corrente normal. Exato, mas todos... Muito bom. Vou falar bem, com muita propriedade do Banco do Brasil, que é onde eu estou. Né? Variação 73. Eu tenho uma poupança 51, 91, não importa. Automaticamente abrir a variação 73 e o crédito é feito lá, que é para não ter risco lá de pegar o recurso para qualquer outra coisa. Ótimo. Na Caixa também tem uma operação específica lá, não sei qual é,
mas também exatamente para que não haja nenhum débito. Tá, tem um financiamento da casa, não vai debitar, não se preocupe. Tá. Adeilson, já tem gente que já não está conseguindo pagar boleto. Certo. Então, tipo assim, a pessoa deixou 15 dias e chegou, ou seja, as coisas estão começando a ficar complicadas. Uhum. Não sabemos ainda quantas semanas isso vai ser estendido para frente. Pode Certo. ser mais rápido do que a gente espera, pode ser mais demorado do que o que a gente espera, né? Uhum. A gente está num cenário, como você mesmo falou, você não consegue fazer plano nem de médio prazo, nem de curto, só de curtíssimo. É. Então, É viver o hoje. exatamente. Então, o que acontece? Se a coisa começa a piorar, você não consegue pagar o cartão, não conseguiu pagar sei lá, conta específica, outra coisa, e de repente conseguiu entrar nesses R$ 600, mas não foi o suficiente. Se a pessoa precisa de algo mais, tá? Uhum. Qual o caminho que você sugeriria para ela? Se uma operação financeira, qual seria a melhor opção? É melhor me dever ao quê? Algo desse tipo. Você consegue entender minha pergunta? Aham. Sim, consigo. Vamos lá. Primeiro, receita de bolo não existe, tá? Lembra que cada pessoa tem sua especificidade. Ela está em um momento de vida diferente, né? Conselho 01 é o quê? Dívidas muito caras, tipo cheque especial, cartão de crédito, tá atrasado. Refinanciar aquilo ali dentro da própria fatura, minha visão, Adeilson, não é uma boa, tá? E algumas vezes o rotativo e o parcelamento oferecido, as taxas são muito similares. A gente está falando em patamar de 10%, tá? Sim. Então, se você tem acesso a um consignado ou um crédito pessoal a 5% que seja, que é finda sendo caro, vale a pena. 5 e 10, né? Exatamente. Você tem que procurar o mais... Informar acerca da taxa de juros. Exatamente. Muita atenção, principalmente tem também o parcelamento automático aí de todas as faturas de todos os bancos. Prestem atenção, porque se você não tiver honrando lá certinho, eles vão parcelar automático. Tem uma resolução do Banco Central lá que vai fazer aquele parcelamento automático. Preste atenção naquela taxa, porque de repente você pegar um crédito pessoal, a taxa mais barata, vale a pena você quitar. Sabendo que tem que quitar lá e botar o compasso de espera no orçamento, tá? Que aquela parcela que a gente adquiriu, ela vai chegar. Certo? Então, esse é o primeiro. Outro, a gente falou aqui de autônomos, de repente a dívida é com um fornecedor, que seja. Se for com um fornecedor, sente e negocia. Certo? Sente e negocia. Se Maninho me presta um serviço e eu não tenho como honrar, Maninho, o momento é de crise, eu entendo, para nós dois, eu vou fazer o possível para honrar o pagamento com você, mas eu preciso de X tempo, certo? Então tem relatos que consegue facilmente dispensar o juro, um abatimento ou um juro mínimo para um tempo na frente, certo? Então, se for com o fornecedor, conversa. Cara a cara, conversa, vamos... Cara a cara não, por chamada no Zoom, né? Ficar longe da cara da Nada cara a cara, esquece o que eu falei. Certo? Se for, Adeilson, eu tinha um recebimento X e a dívida é com o banco. Vamos lá. Conversa também. Conversa porque soluções existem, certo? Existem muitas. Tá? Muitas soluções. Acho que na pessoa jurídica agora o banco está postergando 3 meses. Isso não é Banco do Brasil. São vários bancos. Olhe lá se não for todos. Certo? Então, dá um tempo lá para começar a pagar. Não escutei, mano. Não, isso aí já entrou até em outra coisa que eu ia perguntar, sobre possibilidade de solução para empresários. Aquela pessoa que tem um comércio, uma loja, que tem, né, uma empresa mesmo de prestação de serviço, uma coisa
digamos assim, de porte um pouco maior do que um MEI, uma coisa desse tipo. Aham. Essas pessoas também estão vivendo uma situação de muito medo, de muita aflição, de muita ansiedade, de muita angústia, porque não está faturando nada e está chegando as contas. E mais do que as contas, muitas vezes tem vidas que estão ali, que dependem dele, né? Funcionários que você se preocupa com eles, que muitas vezes você tem vínculo afetivo, que você conhece a família, que é uma pessoa que trabalha com você há muito tempo e que você se sente responsável por ela. Né? É verdade. Filha. Vamos lá. Para os empresários, ainda dentro lá das dicas, Ah, tá. fica. Foi perfeita a colocação, foi cirúrgica, certo? Porque para o empresário tem dívida com funcionário, com fornecedor, que a gente acabou de falar, tem impostos. Aí para os impostos eu dei uma consultada rápida aqui. PIS, contribuição patronal do INSS, FGTS, diversas declarações, o governo postergou todas, tá? Abril e maio, principalmente. Aí ele tá jogando isso para outubro, se eu não salvo engano. Certo? Então é importante também saber que existe uma solução para os tributos, que não são poucos, por sinal. Então, empresário, tributo, foi postergado. Bota lá em banho-maria. Bota para o planejamento do próximo dia. Hoje tá resolvido. Quando a gente fala dos funcionários, o governo agora lançou uma linha subsidiada, com taxa de juros muito atrativas, 3,75, 3,5, não me recordo bem, com carência, eu acho de 1 ano, mais 24 meses para pagar, para ele pagar até 2 folhas de funcionário, tá? Funcionário, então, pelo menos para ele garantir ali o sustento e não permitir que a roda da economia pare. Voltando para aquele primeiro ponto lá que a gente conversou. Sim. Se aquele funcionário perde emprego, ele para de consumir, que impacta outro, que impacta outro, que impacta outro. Então, para segurar isso, tem uma linha de crédito para pagar 2 folhas. Como é que o empresário vai acessar? No Banco do Brasil, ele fala com o gerente dele que já vai ter essa solução. Nos outros bancos, deve ser diferente. Procura lá também. O empresário não vai pegar nesse dinheiro, tá? Os pagamentos vão ocorrer direto na conta dos funcionários. Direto, que é exatamente para não ter nenhum desvio de finalidade. Tem 2 folhas, seus funcionários são tais. O banco vai lá e paga o salário deles, supostamente, né? Ele paga, faz a transação financeira, colocando lá na conta de cada funcionário. Então, para as empresas, tem essa customização de crédito e também o fornecedor e os impostos estão abrangidos. Ah, legal. Isso faz toda a diferença. Eu vi aliás, eu recebi uma propaganda do Banco do Brasil, porque eu sou cliente do Banco do Brasil, falando da questão de quem tem empréstimos está tendo a possibilidade de pular 1 mês, em alguns casos até 2 meses sem pagar. Como é que está funcionando isso? Isso é só do Banco do Brasil ou é uma política meio geral? Não, todo mundo está fazendo isso, certo? Tá. A diferença é que eu sei falar um pouquinho mais do banco. Tá. A diferença é só essa, certo? Mas é porque é meio que todo mundo no mesmo barco, né? No Banco do Brasil, as empresas, elas têm acesso lá, fala com o gerente, já tem um crédito, já fiz, não vou conseguir pagar agora. A gente está postergando lá 3 meses. Tá bem simples. Financiamento imobiliário também já tem postergação de parcela, faz uma alteração lá de condições, joga isso para frente. Na pessoa física, veio uma benesse aí do governo, que foi a dispensa do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Isso facilitou esses pula-parcelas. E basta você fazer uma renovação com carência, digamos assim, vou começar a pagar daqui a 2, 3 meses, e o seu saldo devedor não dá aquele pulo por causa do imposto. Certo? Então, existem essas soluções.
o Banco do Brasil especificamente tem entrado em contato maciçamente com seus clientes, certo? Então, muito provavelmente, alguém vai entrar em contato com você por algum meio que você disponibilizou, né? Ah, Porque a gente funcionário em home office, a gente quer falar com todo mundo, né? A verdade é essa. aham. Na verdade, Exatamente para entender cada situação. sim, 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 sim. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu quero te perguntar. Assim, mudando um pouco o foco, a gente falou muito de quem está no aperreio, mas algumas pessoas estão numa situação que não estão tão preocupadas assim, estão recebendo seus vencimentos, e tem algumas pessoas que até têm algum valor para fazer investimento. Nesses casos, esse período oferece alguma oportunidade especial? Muitas oportunidades para quem tem o estômago, tá? Do momento, porque não tá fácil para todo mundo não, tá? Para quem tem a sua reserva, tava lá em CDB, que já tinha aquele perfil conservador, não mexe agora não, tá? O momento é, é complicado. No mercado financeiro a gente diz assim, não tem como acertar o fundo do poço. Não, a gente não sabe quando é o fundo do poço, né? Recentemente a gente teve uma queda aí de bolsa, três vezes na semana, circuit break, uma série de coisas aí, de palavras bonitas. Então, assim, não é o momento de mudar muito a estratégia financeira, não, tá? Quem já aplicava em renda variável, meu filho, vamos lá, mantém aí, Aguenta. segura firme o pancão que vai dar certo. Mas se eu estava no mercado financeiro, já lá na renda variável, e ainda tem uma grana lá, é uma boa hora de entrar. Vamos lá, falar do que eu conheço muito especificamente. O Banco do Brasil tinha uma ação lá que era comercializada 47, 50, R$ 54, uma ação. Hoje você consegue comprar essa ação a 29. E os fundamentos, aquilo que a empresa não mudou tanto, certo? Mudou o cenário que ela está incluída, mas os fundamentos, a solidez financeira e tal, tá lá. Então, se tem um estômagozinho para aguentar essa oscilação, é um excelente momento, porque uma empresa que um pedaço dela que valia R$ 50 está por 30, olha, de repente é a promoção que eu estava esperando. Você pega a Petrobras, 30, você compra hoje a 14. Tem Via Varejo que você comprava a 15, está R$ 5. Então, tem grandes oportunidades para o momento. Logicamente, para o seu perfil, para cada perfil. Não vai se aventurar naquilo que você não conhece só porque tem um monte de gente dizendo. Tá? Sim. Vai naquilo lá que você confia. Se é o CDB, essa pessoa não está sofrendo nada. Se estava no CDB lá. Está rendendo um pouquinho, mas está. Certo? Então, não faz grandes estripulias nesse momento, não. Ah, Porque perdas muito elevadas foram agora. Agora em março teve fundos, 40% perdendo dinheiro. É um momento que ninguém nunca viu, tá? Nem na crise lá em 2008 ninguém viu isso. Então, parcimônia, calma. Se eu conheço muito um ramo e acho que é uma oportunidade, sei lá, sou do ramo do turismo, e eu acho que a Azul, eu conheço o ramo do turismo. A Azul é uma empresa bacana para ela tem isso, tem aquilo, aquele diferencial, esse, aquilo. Se você conhece, eu até digo, invista no que você conhece. Se você acha a CVC lá vai passar um momento de crise, ficou mais barata, ficou. Mas você acha que a CVC é uma ótima empresa, atende muito bem. Se você conhece um pouquinho mais a fundo, ela tem um caixa bacana, vai lá e investe. Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Não bota grandes valores, bota lá o dinheiro do pão lá. Bem pouquinho, pelo amor de Deus. Não vai fazer estripulias muito altas, não, tá? uhum. O Antônio Vicente, ele colocou uma coisa aqui, eu não tenho certeza se ele está fazendo uma afirmação ou se ele está fazendo uma pergunta porque ele não pôs interrogação. Ele está falando a renda não chega a 3 mil.
o aposentado que recebe salário mínimo tem direito? Eu não sei se ele está perguntando. Vamos ver aqui, ó. Tem a norma da Caixa está aqui. Ele diz assim: não ser beneficiário, não receber benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda do governo federal que não seja o Bolsa Família. Ou seja, se recebe aposentadoria, é só sua Tá aposentadoria. fora. Exatamente. Tá fora do auxílio emergencial. Até porque, até quem recebe o Bolsa Família, se o Bolsa Família tiver melhor do que o auxílio, ele não vai poder fazer a troca, porque se o Bolsa Família é mais fraco que o auxílio, ele vai deixar de receber o Bolsa naquele mês e receber o auxílio, não é assim? Exato. Já vale algo. Perfeito. A Valéria está perguntando, quanto seria pouco para investir? Aí vai do bolso, vai de cada bolso. Se eu tenho Depende. R$1.000, se eu tenho R$1.000, R$100 é muito dinheiro. É, acho que para um ricão aí, É, 100 pouco, né? exato. Tem hora que a gente tá tendo uns caras assim que bota pouco, aí o cara bota 100 mil. Opa, peraí. Em linhas gerais, Ade, Ah. de crédito, que digamos assim, costuma ser uma Pastor, tá cortando aqui o áudio e eu ainda tenho uma outra visita aqui, mas eu acho que ela já parou de bater aqui na porta, mas estava cortando o áudio. tá. Assim, em matéria de recurso de crédito, né, de empréstimo e tudo mais, o que costuma ser uma opção melhor a nível de juros? Um refinanciamento do meu veículo, um empréstimo consignado para quem é funcionário, qual é a melhor opção, geralmente? Um empréstimo consignado normalmente oferece taxas muito boas. Um empréstimo consignado normalmente de uma grande empresa normalmente também tem. Pastor, tá vindo solicitações de empréstimo aí, viu? E é de outro pastor, então pode fazer, tá, tem aval aí. Tem. Outra, o refinanciamento do carro, dá para fazer. Dá para fazer porque tem garantia adicional. A É taxa, dependendo de onde você é empregado, às vezes é até melhor. ah, Dependendo, ah, tá? tá. Eu já vi outros casos, o pessoal dando a um imóvel lá que tem garantia, também vale a pena. A gente tá falando em taxa aqui perto de 1,5, tá? Sim. Certo? Não muito mais distante do que isso. Tá. Certo, entendi. E assim, Adeilson, eu acho que eu lhe interrompi na hora que você estava dando aqueles conselhos lá no início. Se você pulou algum item daquele, eu quero que você aproveite e acrescente outras coisas que, porventura, você possa aconselhar de uma maneira geral para a gente, nesse Hum. momento, como a gente deve viver com as nossas finanças nesse momento específico. Pastor, eu acho que a gente conversou isso dia 31 de dezembro. E assim, tem sido muito enriquecedor as informações que eu peguei num livro muito barato, que eu aconselho todo mundo a ler. Embora o título não me pareça muito cristão, né? Eu confesso que eu passei 5 anos com ele na prateleira para eu conseguir pegar Como ali. mais para ler? Foi. O homem mais rico da Babilônia. Eu fiquei, opa, peraí, deixa eu ver se esse negócio é de Deus mesmo. Deixa eu ver se isso é de Deus, peraí, vamos lá. Mas eu confesso a você, tirei ensinamentos financeiros riquíssimos desse livro. Tá? E se você for aí na Amazon, não estou ganhando cachê para fazer a propaganda, deve ser uns R$20 esse livro. Mas quem me dera ter esse livro muito antes, sei lá, com meus 15 anos, ou mesmo quando entrei no banco, teria sofrido muito menos. Sim. Né? Basicamente, eu vou resumir os ensinamentos lá do livro, que é o que eu tenho aplicado de uma forma mais generalizada. Certo? Primeiro, esse não está no livro, porque é o homem mais rico da Babilônia. Na Babilônia tinha negócio com Disney, né? Ah,
Mas vamos lá. Primeiro, devolva o que não é seu. É do Senhor. Entregue para que haja mantimento na casa de Deus. Certo? Então, você tem 90% do seu orçamento para você administrar. Com 90% de administrar, para você administrar, pague, se pague. Certo? O que é se pagar? Faça o seu, o dinheiro, o seu, trabalhar para você. Certo? Tem um ensinamento que é interessante que diz o quê? O dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Péssimo patrão. Porque ele escraviza. Se você não tem, você fica ali sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Isso normalmente nos leva a uma situação financeira muito pior. Mas enquanto empregado, ele trabalha dia e noite para você. Se você tem qualquer reserva, deixa lá, por mais que seja no banco. Tá? Não vou fazer parte de onde você vai investir o seu dinheiro. Mas ele vai trabalhar para você. 1.000 que virou 1.050, esse 1.050 já vira 1.100 e por aí vai. Certo? Então, se pague. 10% é a receita de bolo que está lá. Se eu posso fazer 90%, faça. Eu não estou dentro dos privilegiados. Mas se você pode, faça. Se porventura você tem algum tipo de dívida, reserve 20% do seu salário para quitar essas dívidas. Se pague, reserve o dobro desse valor lá para você pagar quem você tem que honrar, tá? E o restante, use no seu consumo. Tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que calçar, certo? Então, até hoje eu não encontrei uma receitinha assim tão esmiuçada que se aplicasse de uma forma simples, sem muitos cálculos, sem muitas planilhas, sem muitos planos de eu anotar cada recibo que eu peguei na vida. Eu não sou assim, não gosto desse anotado. Mas esse plano tem funcionado muito bem. Devolva o que não é seu, se pague, né? Guarde essa reserva aí, que esse dinheiro faz com que você tenha vamos entender do seguinte, você começa uma bola de neve em seu benefício. Sim. Você pagou 10% agora, em seguida pagou mais 10% para você, depois mais 10%, e esse dinheiro aí vai trabalhando para você. A gente chegou até a fazer algumas continhas básicas aí. Você, no longo prazo, isso pode garantir sua independência total financeira. Tá? Pelo menos um dízimo para Deus e um dízimo para você mesmo. Você é autoridade espiritual, eu não posso. Na linguagem do Deus. E nada mais é do que 10%. Esse é o significado. A ideia é que se a pessoa honra a Deus com aquilo que é dele, e, digamos assim, pelo menos mais 10% do que entra, ele está fazendo aquele investimento de longo prazo, isso vai fazer uma diferença do caramba. Vai, muita. Acho que a gente chegou a fazer uns cálculos. Me lembro. Eu sei que assim, pode soar para alguns R$500, como muito, outro pouco, mas vamos fazer a conta lá com R$500. Eu não esqueci minha calculadora aqui não, que eu tinha quase certeza que ia aparecer essa pergunta. R$500, vamos lá, eu fiz isso por 5 anos, certo? Cada um adequa aí a sua realidade. R$500. Lógico, isso sem contar o período Covid, né? Lógico. Né? Lógico. Não, eu lembro que meu chefe falou assim, que esse período que a gente está vivendo vai ser escrito nos livros como o período que ninguém sabia mais ou menos o que fazer e teve que aprender muito rápido. O período de maior adaptação, a adaptação mais rápida da história da humanidade. Vida e empresa, em todas as áreas. Cara, pois é. No culto online, estou dando curso de teologia na quarta-feira para a igreja online, estou fazendo live, estou até conversando com um especialista em dinheiro aqui. Pois é, reunião da gente agora é tudo online, tudo é... Fiz uma live em toda a minha vida, nunca. Dois. Tanto é que no começo
quando eu comecei a fazer esse negócio, eu ficava todo por fora, rapaz. Era muito estranho para mim. Pô, eu tô dando uma aula pro computador, meu. Quem já fez um negócio dele? Mas Não, daí eu é, aprendo a interagir com os comentários e tal, daqui a pouco você se sente que tá com o povo. eu deve ter sido assim, mais ou menos como eu tô. Tô me adaptando aqui. Uhum. Não sei muito onde pegar, onde a mão vai, para que Exatamente. eu sorrio. Não, se eu olho o comentário, se eu olho para lá, né, tô aqui. Eu acho que eu tô na mesma vibe. Então a gente tá vivendo esse momento de grande adaptação. Então, em condições normais, temperatura e pressão, você fazendo esse planinho, certo? Se você pegar uma rentabilidade lá mínima, você pode fazer uma grande diferença para a sua vida de médio e longo prazo, certo? Se você achar por bem, a gente poderia fazer o cálculo lá. Se você achar interessante, poderia fazer uma simulação aí para se ter uma ideia do que isso pode trazer. Pode Tem uns fazer. olhinhos, tem uns olhinhos brilhando aí, talvez seja interessante. É, R$ 500 a gente pode fazer? sim. Você Pode fazer. trabalha em cima de 500, que aí pelo menos a pessoa tem uma ideia, né? Pronto. 500, 0,5%, que seja. 60 meses. Por de poupança, não. Ah? Não, Meio por cento. poupança. É, não. Já foi do verbo não é mais. Ah, tá. Poupança é longe. Poupança rende 0,27, 0,25, eu nem lembro. A Pois é. Selic tem mudado tanto que eu nem lembro. Tá. Certo? Então, R$ 500, se você multiplicar aí por 60 meses, dá quanto, pastor? Você que é bom de matemática, eu sou bom em grego. Eu sou bom em grego. É, vamos lá. Teria 30 mil reais se você tivesse feito isso, né? Mas só com juros de 0,5%, que em situações normais de temperatura e pressão a gente tem conseguido um pouco mais em aplicações Conservadora. mais, não, mais arriscadas um pouquinho. A gente tem conseguido, se fosse a 0,5%, você teria ganho 4 mil, 5 mil reais aí, aplicando quase que conservadormente em 5 anos, certo? Se você fizer essa conta para 120, 180, 240 meses, isso dá uma boa diferença, muito boa diferença, certo? E eu aconselho, se alguém tiver oportunidade aí, pega aquele livro lá do Tiago Nigro, do 1000 ao milhão, tem lá uma tabelinha que ele constrói isso. Se você fizer isso por tanto tempo, você vê uma das maiores forças do universo aí, que é o juro composto, tá? Uma das, às vezes ele trabalha contra, mas quando ele trabalha a favor é maravilhoso. Ó, a Valéria está perguntando aqui, qual a melhor aplicação conservadora? Eita. Aí tem outras perguntas que eu teria que fazer. Mas eu nem chamo de aplicação, mas quer guardar lá sem. É até difícil. Mas tem LCI, LCA. LCI, LCA não tem. Não tem imposto de renda, tá? Ele rende um pouquinho mais que a poupança, tá? A poupança é o lugar, é melhor do que o cofrinho de casa. Poupança, caderneta de poupança. Sim. LCI, LCA. E se o seu dinheiro for para longo prazo, se você tiver oportunidade, tem coisas conservadoras que você consegue aplicar aí com 7,30 do CDI, em bancos muito pequenos, você consegue isso. Se deixar seu dinheiro lá travado, sem nenhum acesso, por 5 anos, por exemplo. Você Sim. consegue. Bancos pequenos, aí CDB, LCI, LCA, todos têm garantia, tá? Então não tem como perder o dinheiro. Por mais que o banco pequeno lá quebre, não vai ter problema, certo? Então o conservador do conservador do conservador é isso, Ah, tá. tá? É bem isso aí, não tem muito o que fugir. Aham. Ei, meu irmão, cara, em primeiro lugar, bom demais lhe ver, Ah, tá? Bom eu fico demais. com lágrimas nos olhos quando eu lhe vejo. Mata a saudade, velho. Aham.
Tá? Muito obrigado aí, cara. Com toda certeza abençoou muito a galera. Me abençoou, tá? E minhas questões pessoais eu mando no zap. Tá, pastor, prazer, viu? Faça Eu pedi. orações finais aí. E aí, no final, a gente vai orar junto. O que eu pedi a Deus aqui, antes da gente começar, foi que a gente fosse usado para honrar o nome dele, assim como você tirou aquela dúvida que me perseguia, né, há muito tempo lá, do que fazer. Então, eu espero que a gente tenha conseguido abençoar as pessoas e principalmente honrar o nosso Deus, né, através dessa live, dessa conversa aqui, por mais seja bem técnica, bem financeira aqui o negócio, mas eu espero que o nome de Deus tenha sido honrado por seus servos aqui. Sim, amém. Não tenha dúvida disso. É aquilo que eu falei para você. A premissa fundamental é aquela frase famosa do Kuyper, cara. Não existe 1 centímetro quadrado do universo sobre o qual Deus não diga é meu. É tudo de Jesus. É tudo de Deus. E toda profissão contribui para honrá-lo. Você, como especialista em dinheiro, que ajuda o mundo a viver melhor, a criação a viver melhor, você está sendo instrumento de Deus, instrumento da sua graça, como Calvino falou, da sua graça comum. A graça comum dele derrama através disso. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. E tem me feito muito bem, tem me feito extremamente bem honrar o nosso Deus a cada milímetro. Amém. E quando o cara faz com essa intenção, como é o seu caso, aí é que ele é honrado ainda mais. Então, filho, obrigado, velho. Obrigado demais, tá? Eu que agradeço, pastor. Em nome de Jesus, isso vai passar. E aí, nas Amém. férias, eu vou estar em Mossoró de novo, porque é parada obrigatória. Eu estou estrategicamente parado esperando aqui, né? Tem uma pizza junto, vai ser bem. Amém. Vamos orar? Com certeza, vamos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida do Adeilson. Muito obrigado porque ele tem sido instrumento do Senhor para abençoar a vida, Pai, através do conhecimento, da experiência que ele tem nessa área. Quero pedir que a tua bênção seja derramada sobre ele, sobre a sua esposa Ana, sobre sua filha, seu filho, sobre todos os seus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país, abençoa o mundo, Pai, abençoa nossas igrejas, tem misericórdia. E, Pai, tão logo quanto chega o momento certo, dá a ordem para acabar com essa crise e nós vivemos em paz, Senhor. Nós te louvamos, Amém, Pai. Senhor. O Senhor, no final das contas, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é na tua força que nós confiamos e não na força do nosso braço. Então, independente de sermos autônomos, assalariados, independente de estarmos recebendo um salário, não estando, de estarmos indo atrás de recursos do governo, de não termos necessidade disso, é o Senhor quem nos sustenta. Sempre É verdade, Senhor. e sempre vai ser, Pai. Então, traz tranquilidade ao coração do teu povo, traz direção, traz sabedoria e abençoa, Pai, abençoa a vida do teu povo. É o que eu te Amém, peço. Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Valeu, velho. Valeu, meu pastor. Me tira aí que eu não sei sair, não, que eu sou novo em live. Tá? Não, foi uma pena. Cheiro Tá, grande. grande abraço. Cheiro Cheiro, grande. pastor. Um abraço. Tchau.